Senhor, nosso Deus, nosso Pai, querido Mestre Jesus, aqui estamos nos reunindo em Seu nome, Pai, em nome de Mestre Jesus, para mais aprendizado desta noite. Aprendizado com o Evangelho, Joana de Ângeles, enfim, tudo aquilo que é de melhor para todos nós. Por isso vos agradecemos e vos agradecemos com muita alegria, dizemos: Senhor, nessa noite eu venho pedir-te saúde, força, paz, sabedoria. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Por isso, abençoa abundantemente nossos caminhos segundo a tua vontade. Que assim seja, agora e sempre. Boa noite a todos, sejam bem-vindos nesta segunda-feira, iniciando mais uma semana e para muitos o dia de trabalho já se findou, agora em casa, né? Vamos para o jantar, descansar um pouco e assim vamos tocando nossos dias. E espero que esteja tudo bem com vocês, que tenham, claro, conseguido aquilo que se propuseram no dia de hoje, com muito amor, trabalho sempre. Por isso, meus queridos amigos, com muita alegria, vamos ver aqui o que o Evangelho nos traz hoje. E olha aqui, se fosse um homem de bem, não teria morrido. São aquelas considerações todas que nós fazemos quando alguém se vai. Então, dentro de nosso pouco conhecimento também, um pouco também dentro da nossa falta de fé, nós falamos tantas e tantas coisas, mas sabemos que do tempo determinado para todos nós, né? E que não tem como fugir aquele destino, é nascer, viver, crescer e morrer. Né? Mas que tenhamos fé, sobretudo, na sabedoria, na justiça de Deus. E assim, o Evangelho de hoje é esse: se fosse um homem de bem, não teria morrido. Quer dizer, por outras palavras, né? Morram todos que são ruins, e não é por aí, nós bem sabemos disso, né? Queridos amigos, vamos ver então também aqui Joana de Ângeles, que hoje ela vem e encerra para nós terceira parte do Integração na Família. E aqui ela começa assim, ó: em situações problemáticas, a família é empurrada para o atraso, para condutas deploráveis de sujeição à barbárie que lhe impõem os malfeitores da renovação moral e social da humanidade. É aquela história, né, queridos amigos, que a família sempre queria reajustar, se acertar, então nem sempre vai ser aquelas mil maravilhas que todos desejamos. E muitas vezes famílias muito desestruturadas chegam a ações, infelizmente, muito tristes, como nós sabemos. Mas Joana de Ângeles vai falar um pouquinho para nós hoje a respeito disso. E nós temos também aniversariantes de hoje, olha aqui: Fátima dos Anjos, William Freitas Silva, Belo Horizonte, a Fátima não diz onde é. O Jadiclei Negrini, tem lá do nosso lar, né? Então, um grande abraço para o Jadiclei, grande abraço para você, que Deus abençoe. Assim como a Shirley Bar, também lá do Paz de Amor, aniversariando hoje, né, Shirley? Deus abençoe também com muita saúde, sempre junto à família. E também o mesmo Margarete Buch, também conhecida nossa de longa data, aniversariando hoje. Também muita alegria. Então, para todos vocês aniversariantes, nosso grande abraço, que Deus abençoe sempre, muita saúde, sempre com o bom, do melhor, no caminho do bem, sempre, claro. Assim também, nossos cumprimentos aos amigos de vocês, familiares, que hoje também aniversariam, e são muito. Aquela lei da vida: nascer, crescer, viver, morrer, e assim se estabelece. Hoje tantos aniversariando, tantos que se vão, tantos que vêm. E a vida se renovando, dando oportunidades para todos os espíritos de se melhorarmos a nós mesmos, e cada um de nós está tendo essa oportunidade. E assim vamos ver vocês que aqui deixaram boa noite, o seu like, vocês que estão tendo essa oportunidade de se melhorarem também, assim como todos nós aqui, eu e Célia.
é extensivo para todos nós. Vamos ver quem está lutando para se melhorar e que deixou aqui o seu boa noite. Vamos ver, na luta, na batalha, olha aqui, Olga Fagundes, Maria Ângela, Dona Bela Bastos, grande abraço, Carlos Santana também, o Roma de Magalhães, né, todos na batalha. Mas aqui, continuando, vamos ver, aqui aquele abraço, né, da Ângela, também Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Denise Holland conosco, Cecília Triac, hoje é aniversário do genro, Roberto Alves, aí Roberto, parabéns também nosso, viu? Grande abraço, estaremos aqui nas nossas preces fazendo também oração aí pelo Roberto, viu Cecília? Que Deus abençoe. Também, olha aqui as flores lindas que sempre a Ângela nos manda. Edmar José Bueno aqui também, Vilma Marim, uma boa noite, Sandra Oliveira Vita, também aqui, né, a Ângela diz que é muito triste família desestruturada, e realmente o é. Né? Mas estamos aqui para aprender e lutar para nos melhorarmos, e que nosso Pai nos fortaleça nesse caminho, né, Ângela? Todos nós estamos batalhando, todos vocês que deixaram aqui seu boa noite, e vocês também, olha aqui, que já deixaram o seu like aqui. Tá aí, a da Maria Ângela, Dona Bela Bassa, Juliana Freitas, Sandra Oliveira Vita, Vilma Marim, Elizabeth Salles, João Albert, e apagou, vamos ver se volta aqui. Aí, Jean Albert, Edmar José Bueno, Judélia Lima, Denise Rola, Juliana Oliveira, Tobias Juliana, Evandro, Cândido Jacinto, a Ângela Maria, Ângela MR Amorim, deve ser Maria, né, Ângela Maria. Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, a Alzira Crepaldi também, Roma de Magalhães. E olha, enquanto estávamos falando aqui, tivemos mais dois que já deixaram o like, vamos ver aí. O João Avelino, né, e o Kazumi Oharu, direto do Japão, ao vivo conosco. Grande abraço, Kazu. Aí já são 12 horas a mais, né, então amanhecendo aí no Japão, e você já desperto, trabalho à vista. Grande abraço para você aí, viu? Sucesso também, seus familiares. Manda um abraço lá para o seu Cauê Nime, tá bom? Também aqui, né? Vamos lá, meus queridos amigos. Temos também mais um chegando aqui na Comunária, Manuel de Almeida. Seja bem-vindo. Amigos, vamos ver o que o Evangelho nos fala então. E dentro do item que nós estamos vendo o Evangelho, né? Bem-aventurados os aflitos, aflições, durezas, dificuldades. E aqui nós estamos falando um pouco desses que nos deixam. E o título aqui, e o Fenelon vai nos falar, que a gente de vez em quando pensa, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Isso quando alguém escapa de alguma coisa e que nós, né, na nossa verdade, na nossa consciência, achamos que aquele que escapou não era lá muito bom. Né? E aí a gente pensa, mas se fosse um homem de bem, teria morrido. São nossas, né? Os nossos pensamentos, os nossos valores, que fazem com que muitas vezes pensemos assim. Mas não esqueçamos jamais, somos todos filhos do mesmo Pai. E infelizes são esses que vêm a esse mundo e causam tanto problemas para os outros e, claro, para eles mesmos. Então, nesses nossos irmãos sempre são merecedores, claro, como a gente faz a nossa prece, né? Porque a gente pede por aqueles que estejam como estejam as bênçãos de nosso Pai. Então, esses nossos irmãos que têm dificuldades espirituais maiores, que se refletem no seu comportamento, necessitam sim sempre de nossas orações, de nossa compreensão, mais das vezes. E aqui minha garganta necessitando de um pouco de água. Vamos ver o que diz Fenelon então sobre isso. Dizeis frequentemente, falando de um homem mau que escapa de um perigo, se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, dizendo isso, estais com a verdade, porque efetivamente ocorre que muitas vezes Deus dá a um espírito jovem, ainda nos caminhos do progresso, uma prova mais longa, que há um bom que receberá em recompensa de seu mérito o favor de que sua prova seja tão curta quanto possível. Assim, pois,
Quando vos servis desse axioma, não duvideis que blasfemais. Se morre um homem de bem, cuja casa ao lado seja de um homem mau, apressai-vos em dizer: gostaria mais que aquele lá, que esse lá se fosse. Estais grandemente errados, porque aquele que parte terminou sua tarefa, e aquele que fica talvez não a tenha começado. Por que quereríeis, pois, que o mal não tivesse tempo de a acabar, e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? Que dirias de um prisioneiro que tivesse cumprido sua pena e que se retivesse na prisão, enquanto que se desse a liberdade àquele que a ela não tinha direito? Ficai sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços do corpo, e que, enquanto estiverdes sobre a terra, estais em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas, e frequentemente o que vos parece um mal é um bem, mas vossas faculdades tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos seus sentidos obtusos. Está vendo? Chamou os nossos sentidos de obtusos, né? Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos. Por quê? Ela não vos apresentará senão um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, a única existência verdadeira. Fenelon, Sims, 1861. E veja o que ele diz, né? E é a grande realidade. A nossa existência material é apenas um incidente na nossa vida espiritual. Porque a nossa vida espiritual é eterna, e frente à eternidade, o que são esses anos que nós passamos aqui? O que são aqueles anos que nós já passamos em encarnações anteriores, ou aqueles anos que iremos passar em outras encarnações, que aqui voltaremos. Podem ter certeza disso, que nenhum de nós está santo, purificado, perfeito nesta geração, nesta encarnação, ou trabalhou suficientemente para isso. Não. Retornaremos sim, com todas as dificuldades, com menos esperamos, porque para que consigamos nessa encarnação resolver muitos dos nossos problemas. Mas e aí vem esse texto, na realidade do Félano, e que fala que os nossos sentidos são obtusos, e são obtusos, de uma maneira geral, porque nós estamos encarnados, e nós temos a visão do mundo segundo a nossa visão de seres encarnados, seres materiais, a matéria. Isso que nós nos tocamos, a matéria. Então, os nossos sentidos são esses que nós temos, esses 5. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, sentimos, sentimos o gosto, sentimos o odor. Essa é a nossa visão. Vivemos uns aos outros. E dentro da nossa visão do mundo, da nossa verdade, a verdade de cada um, estamos sempre vivendo em sociedade, vivendo com os outros, a nossa família, vizinhos, no trabalho, no lazer, parentes distantes que vemos de vez em quando. Nossa visão do mundo se baseia nisso, do que nós fazemos, do que nos fazem, do que nós vemos os outros fazer, naquilo que o mundo nos oferece, na região em que nós moramos, porque a realidade de cada um também vai de acordo com a região onde mora, com aquilo que a vida lhe ofereceu para exercer ali o seu livre-arbítrio e trabalhar pelo seu progresso espiritual. Então nós vivemos assim. Agora, a vida espiritual está aí para nós que a entendemos, procuramos pelo menos entender, aceitamos vida espiritual, várias encarnações, eternidade do espírito, a luta pela busca de melhor condição espiritual para chegarmos até onde nosso Mestre Jesus chegou. São nossas atividades que nós procuramos entender e trabalhar melhor enquanto aqui encarnados. Porque, como diz Fenelon, para o espírito estar encarnado, como todos nós que nos vemos, é um cativeiro. Para o espírito, sim, ele quer quanto antes se desvencilhar
desses corpos pesados que todos nós temos. Uns mais pesados fisicamente que os outros, claro, né? Com mais matéria, mais substância, né? Eu, por exemplo, tenho muito mais, né? Então, mas no plano espiritual estão livres para ir, voltar dentro da faixa que eles competem, mas estão sim, para nos auxiliar, para procurar dar boas intuições para nós, né? E a nossa visão é absolutamente material. Por isso que nós, tantas e tantas vezes, né, vamos questionar, mas como que é justo? Partiu tão novo, partiu era tão bom, partiu estava... Paciência. Nós não sabemos as linhas temporais, as linhas do tempo, a linha dos compromissos que cada um de nós temos. E essas linhas de compromissos que se entrecruzam na nossa existência espiritual com a existência material, elas são absolutamente as ideais para que nós possamos cumprir nossos objetivos de reencarnação, para que possamos progredir espiritualmente. E vamos vir tantas vezes quantas forem necessárias, mais ou menos segundo o nosso próprio esforço, coragem, vontade de trabalhar a nós mesmos. Então, quando dizemos, mas ele era tão bom, né? E se foi, tanta gente ruim ficou. Mas é exatamente aquilo que o Fénelon disse. Se ele era tão bom, seu espírito, com certeza, mais cedo iria voltar ao plano espiritual. Agora, se aquele não é tão bom assim, por que querer que ele vá embora e abreviar a possibilidade que ele tem de se tornar melhor? Estaremos sendo egoístas dentro de nossa concepção? É algo para pensarmos, né? E vai exatamente ao contrário daquilo que a maioria assim pensa, porque a maioria pensa assim, né? Aqueles que não conhecem os ditames da vida espiritual, vida material, suas relações e por que estamos aqui, pensam assim, mas aquele era tão bom, foi embora, está, e quanta gente ruim que fica aí. É que os ruins estão tendo a oportunidade de se tornarem melhores e oremos por aqui, aproveitem. Assim como os bons têm as oportunidades para se melhorarem ainda mais. E cumprida aqui sua missão, vão retornar ao plano espiritual. É a bênção, é o privilégio que eles têm, né? Que vai contra o nosso ponto de vista material, porque estamos reduzidos a ele por enquanto. Então, meus amigos, este é o texto, né, que trouxe aqui, então, o Evangelho para nós. Então, nós temos mais alguns amigos que aqui chegaram, né? Aqui, olha aí, dando like, a Maria Ângela, claro, Josilda Rampazzo, Gislene Souza, Roberto Ribeiro, Daniela Secchini, também conosco aqui. E, né, o boa noite também da Rita de Cássia, a Ângela falando que logo volta ao Paz e Amor, com a graça de Deus, viu? Estamos lá. Também o Roberto Ribeiro, boa noite, o João Avelino, né, o Pedro Freitas. E vamos, meus amigos, ver o que Joana nos fala. E ela fala sobre família, sobre todos nós dentro do núcleo familiar. E vamos ver o que ela fala, encerrando, então, integração na família. E ela falou muito de desestruturação, que é exatamente o que falta, é essa integração. E o mais das vezes, entre pais e filhos, entre todos que formam ali a família, é aquele diálogo. Mas aquele diálogo que já vem ali sendo costurado desde pequeno, né? Sendo franco, né? De acordo, claro, também com a idade de cada um para entender as situações mais diferentes. Mas tudo dentro do seu devido tempo, com o devido esclarecimento, o diálogo franco, aberto, sem falso moralismo, sem falso pudor. Eu vou falar para o meu filho esse negócio de sexo, mas é tão constrangedor. Constrangedor também para ele. Mas mais ainda, porque se não falarem com ele, eles vão procurar saber de outras maneiras e vão saber. E hoje com a internet sabem muito antes do que cada um de nós pensa. Então, né, diálogo franco, cordial, aquele que possibilita que haja esse entendimento e que abra esse leque de confiança entre os membros da família. Porque é o suporte, é aquele apoio que todos precisam. Vamos ver o que então diz Joana de Ângeles. Em situações problemáticas, a família é empurrada para o atraso, para condutas deploráveis de sujeição à barbárie que lhe impõe os malfeitores da renovação moral e social da humanidade. Aqueles que
infelizmente, não se preocupa em fazer o bem, vamos dizer assim, ou viver bem. Noutras vezes, a revolta ante o injusto dá lugar a um revanchismo emocional que desborda no total abandono das regras do bem viver, em tentativas de viver-se bem, da maneira mais condizente com o nível de sensações em que os indivíduos permanecem. Então, muitas vezes, há tanta revolta, que se esquece o que é viver bem, o objetivo de viver bem, de se viver bem, de estar bem dentro da própria família. A história é a grande depositária das experiências e vivências dos tempos e das nações, transatos e tempos idos, oferecendo um material valioso para que sejam evitados novos comprometimentos perturbadores. Poucos estudiosos de comportamento, porém, interessam-se em avaliar os efeitos do passado, a fim de melhor encontrarem soluções para as realizações do futuro. Se o fizessem, constatariam que não pode haver progresso real sem o compromisso firmado com a ética e a moral, que alimentam a sociologia e vitalizam as doutrinas psicológicas que trabalham pelo bem-estar do indivíduo e, por extensão, da coletividade. Nenhum grupo social consegue o êxito dos seus empreendimentos se não firmar-se em compromissos de dignificação e solidariedade, de respeito e de cumprimento de deveres. E esses são alicerces fundamentais. Como diz aqui Joana, alicerces que são para edificações felizes no seio da humanidade. Vale repetir, nenhum grupo social consegue o êxito dos seus empreendimentos se não firmar-se em compromissos de dignificação e solidariedade, de respeito, de cumprimento dos deveres. Esses sim, alicerces que são para edificações felizes no seio da humanidade. Porque a família é um núcleo dentro da humanidade toda. Ou como diria, é aquela gota no oceano imenso. Mas sem as gotas não existiria também oceano. Aí é que está. A integração, portanto, da família em programas edificantes de reflexão e de trabalho digno constitui o grande desafio do momento para educadores e formadores de opinião, interessados em melhorar a situação emocional e psíquica, física e econômica dos seres humanos, ameaçados eles mesmos pelos efeitos da alucinação que têm se permitido. A educação espírita na família destrava as dificuldades existentes, por facultar o entendimento das leis que regem a vida e dos mecanismos em que a mesma se estrutura, despertando os sentimentos humanos para a perfeita identificação da criatura com o Criador e das responsabilidades que existem entre todos em relação uns aos outros e à própria vida. Joana de Ângeles falando de integração na família. E aí ela nos fala, né, das grandes dificuldades e da luta que muitos e muitos se dedicam para entender e para auxiliar esses que muitas vezes têm esses problemas de identificação, de se sentir despreparado, de se sentir isolado, de não ver perspectiva, uma série, outras. Então, toda essa área da sociologia, da psicologia é extremamente empenhada no auxílio a esses nossos irmãos que se encontram assim, digamos, entre aspas, perdidos, né? E aí grandes estudos que são feitos, como ela mesma diz, estudos que necessitam remontar ao passado, né? Porque grandes causas das nossas insatisfações, nossos estados perdidos, digamos assim, são explicados pelo passado, não há a menor dúvida. Assim como nós falamos que muitas das nossas dificuldades hoje são devidas a erros que nós cometemos nessa própria encarnação. Então, uma dificuldade que tenhamos hoje,
se nós formos fazendo uma pequena volta devagarzinho na nossa própria memória, fatalmente vamos encontrar lá a causa ainda nesta encarnação, salvo aquelas, claro, de origem espiritual e que vem também desde nascimento, aí está mais do que evidente. Mas aqui, no nosso dia a dia, cometemos tantos erros que vão não se refletir no momento, mas podem aparecer depois, causando desestabilidade, desestruturação, desintegração. Então, acima de tudo, a família precisa estar bem estruturada. Não há outro jeito para que os indivíduos que a ela pertencem, estejam mais equilibrados, né? Com maior facilidade para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Para isso, a família é fundamental desde o seu início. Relações entre pai e mãe, depois relações de pai e mãe com os filhos, na sua educação, na sua instrução, na sua educação. Instrução é uma coisa, educação é outra. A instrução está dentro da educação, né? Então, este desenvolvimento, este apoio, essa maneira de que a família possa se estruturar, como eu disse, né? Dentro, sim, da lógica, dentro das conversas saudáveis, das conversas sem falsos moralismos, sem falsos pudores, mas esclarecendo. E esse diálogo é aquilo que facilita a compreensão. Quanto menos diálogo existir, mais complicada será a situação da família, e nós muito bem sabemos disso. Cada um de nós sabe muito bem disso e podemos, claro, ter em nossas famílias exemplos claríssimos dessa situação que muitas vezes a falta de diálogo, de entendimento, de uma conversa no tempo adequado acaba gerando. É o que Joana de Ângeles vem e fala para nós hoje, meus caros amigos, encerrando então a integração na família. Estamos já falando, né, há um bom tempo da família e é tão importante sabermos disso. Então vamos aqui, parabenizando Fátima dos Anjos, William Freitas Silva, a Jane Clay Negrini, Sidney Shirley Bar, Margarete Buch, também o Roberto, né, o genro da Cecília Tiliac, aniversariante do dia também, aniversariantes todos de vocês, aqueles que vocês conhecem, aqueles que são amigos, né, com a graça de Deus, bênçãos e bênçãos sobre todos eles. Então aqui também vamos dando boa noite para o Fábio Fidelis, que aqui vem, né, com todos nós, também Alfredo Lencioni Neto, Lucilene Martins, Ed Martins, aquele abraço do grande Ed, Fábio Fidelis, como nós falamos aqui, né? E aqui, vamos ouvir aqui a Olga Fagundes, né? Gostaria que colocasse o meu irmão Adilson Fagundes do Carmo nas vibrações. Adilson Fagundes do Carmo. E assim, a secretária executiva aqui, o grilo falante meu aqui está anotando, viu? A Célia está aqui trabalhando ativamente, anotando o nome do Adilson Fagundes do Carmo. E nós vamos iniciar então, queridos amigos, a nossa prece de encerramento, né? Já encerrando nosso encontro de hoje. E nesse encontro de hoje, vamos levar nossos pensamentos até nosso Pai. E esses irmãos que aqui nós então falamos e deixamos nominados, são aqueles que vocês mandam para nós, assim como aqui a Olga Fagundes colocou, né, o nome então do Adilson para nós. Também aqui o Alfredo Lencioni, né, pedindo também para Neucimar Flora de Brito. Estão ambos, né, ambos aqui já há bastante tempo nas nossas orações, viu? Todos os dias, Alfredo. Fica tranquilo e mentalize também aí familiares, todos vocês, tá bom? Vamos orar então, meus queridos amigos, aqui pelo Alcina Branco Poleta, Alexandre Basso Moreira, Alfredo Lencioni Neto, Cristóvão Manuel Barros, Aline Priscila de Camargo, Delcio Belmontes da Silva, Ana Lúcia Soares, Ana Paula Fontana, Antônio Donizete Neves, Antônio Lemos, Arthur Zito Azevedo, Aurélio Robes, Olei Cabrum, Camila Romanato, Cabo Fel Adriana, Cristina Laura, Vilhans Freire, Cláudio Félix Pacheco, Luiz Ampieri, Douglas Constância, Elisete Bertolo, Elizabeth Aparecida da Silva, Eliana Pereira, Diane Irmã Saldanha, Eva Fagundes Azevedo, Evandra Cavalcante Macedo, Jaque Regiano, Fernanda Gustavo Castellanelli, Fátima Fontana, Fátima Escafela, Fernanda Fontana, Fernanda Freitas, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Gabriel Ruiz Milha, Generosa Andrade de Carvalho, Giovana Fontana, Geraldo Antovani, Geraldo Fagundes, Gilberto Xavier Oliveira, Carlito Bani Cardoso, Joana Adelino da Silva, Zé Ramiro Fagundes, Zé Roberto Silva da Cunha, Daércio Rodolfo Maiber, Lino Marcos Gonçalves, Laércio Aparecido Oliveira, Sônia Francisco dos Santos, Luiz Tunucci, Marcos Gabriel Pinheiro, Lina Razeira,
Margarida Cândido Marcelino, Maria Helena Fagundes, Maria Alice Jacinto, Maria Aparecida Souza Butião, Maria da Glória Galiano, Maria das Graças Barbosa Pires, Maria Silva Guizar Leal, Mariane Jacinto, Marina Vé Cardoso, Melícias Ferro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirane Colucci, Anaíne Priscila Correia Lafrata, Luciana Maria Lafrata, Cecília Lafrata Júnior, Delcimar Flora de Brito, Mônica Nayara, Pedro, Ana Baricala, Rafael Demetrio, Rafael Lemos, Vigiane Rodrigues, Renato Marques da Silva, Risorado e Maria da Silva, Robson Duarte Couto, Rogério Mantovani, Rubane Colucci, Sebastião Doutruz da Silva, Sérgio Zamperlin, Simone André Santa Rosa, Solange Cocó, Karen Furlan, Tereza Amarante Constâncio, Tomás Alva, Edson Ferreira, Viane Leal, Walter de Fernandes, William Augusto Leal de Oliveira, Melissa Ferreira, Ieda Teliac, Márcio Aparecida de Oliveira, Leila Terezinha Cassiano Vasques, Daniel Brem Paloma Romero, Tátia Fernandes Cunha, Iracema Gonçalves de Barros, Inês Constantino Anunciato, Rodrigo Leonardo Anunciato, Ana João Luca Anunciato, Glória Vidotto, Stefânia de Miranda Vitorino, Gabriel Bertoldo Abraão, Júlia da Silva Gris, Henrique Paixão Maluf, José Francisco dos Santos, Maria da Conceição Araújo, Antônio Casimiro Gai, Paulo Henrique Bueno, Agenor Camargo, Adilson Fagundes do Carmo. Por todos, para todos nossos irmãos, por aqueles que vocês aí então estão mentalizando, está em suas mentes a necessidade daquela assistência, as bênçãos do nosso Pai, para o fortalecimento do corpo físico, espiritual, mental desses nossos irmãos. Vamos ao encerramento, ouvindo então a melodia, tranquilizando corpo e mente. Vamos lá? Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, ex vole Spiritus, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Salve Regina, Pai, querido Mestre Jesus, nesse momento tão importante de nosso dia, nós nos reunimos para vos louvar, para vos agradecer. O dom da vida que nos destes, tantas bênçãos colocadas sobre nós, que nos permitem estarmos juntos, unidos neste momento, levando nossos pensamentos até vós, pela preciosa, amorosa intercessão de nosso querido Mestre Jesus, a quem tanto agradecemos. Essa alegria nossa para podermos aqui estar, Pai, junto a essa alegria de todos que aniversariam, de todos os pais que acolhem em seus braços seus filhos que hoje vêm ao mundo, mas também a nossa alegria por termos tido em nossa presença nossos entes queridos, amigos, familiares, que estiveram conosco, mas agora já retornaram ao plano espiritual. A eles nossos agradecimentos, nossa alegria por estarmos juntos e as bênçãos vossas, querido Pai, abençoando sua jornada no caminho da sua iluminação, do seu progresso. E por isso que nossos irmãos espirituais, como sempre têm feito, acolham com todo carinho esses irmãos que hoje estão nos deixando esse mundo em que nós estamos, esse mundo material, retornando ao mundo espiritual para o prosseguimento de sua jornada. Suas bênçãos, Pai, sobre eles, abençoando e consolando o coração de familiares e amigos. Suas bênçãos, querido Pai, sobre todos nós, nossas famílias, todos nós reunidos, juntos para nosso progresso, para que possamos sim remir nossos erros anteriores e prosseguirmos firmes no caminho do amor e da paz. Abençoa esse planeta, Pai. Abençoa os dirigentes de todas as nações, para que o trabalho deles seja sempre a favor do povo que tanto necessita. Abençoa sempre a todos nós. Abençoa todos os profissionais da saúde, tão duramente exigido nesses últimos tempos, querido Pai. Abençoa também nosso trabalho, nosso ambiente de trabalho. Abençoa aqueles que nos dão o trabalho que é nosso sustento.
Abençoa imensamente, querido Pai, nossas casas de oração, onde nos reunimos para vos louvar, para vos agradecer. E esse planeta, tão judiado, machucado por nós, que consigamos, por nossos esforços, recuperá-lo. E assim pedimos suas bênçãos, a fluidificação dessa água que está ao nosso lado, esta água que está em todos os corpos de todos os seus filhos, que aqui tem a vida por causa desta abençoada água. Que saibamos valorizá-la, querido Pai, todos os dias de nossas vidas. E assim, agradecendo sempre e sempre, levamos esta oração até vós e dizemos: Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o seu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça, do amor para todos sempre. Que assim seja, querido Pai. E aqui seus filhos, humildemente, a vós pedem que teu amor, a tua paz, tua luz, a tua misericórdia infinita, amorosa, sempre justa, esteja sempre conosco. Conosco aqui reunidos neste momento, distantes lugares, mas unidos pelo coração e objetivos, mas com todos os seus filhos, todos eles encarnados, desencarnados, que sejam como estiverem, onde estiverem, que seu amor, que suas bênçãos sejam o bálsamo reconfortador, o bálsamo equilibrador de todos nós, seus filhos. Por isso, abençoa sempre, sempre nossos lares, fortifica, protege com todos aqueles que neles vivem, os lares de todos os seus filhos, aqueles que vêm aos nossos lares trazendo o seu amor. E que também, Pai, este amor que acolhemos em nossos corações, que nos chega como esses bálsamos de luz, bálsamos celestiais, que nos auxiliam, nos fortalecem, sejam sempre nossos corações como vós sempre estás, e possamos distribuí-los onde quer que formos a todos os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, obrigado, querida Mãe, querido Mestre Jesus. Honra, louvor e glória a vós, agora, para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, queridos irmãos, cumprimentando também aqui, não é? A Francinete Batista, parente, também o Robertson Luciano, né? Estivemos juntos ontem com a graça de Deus, foi muito bom. Deus abençoe também a vocês, a Mari Lima, que também aqui já deixou seu boa noite para todos nós. Então é uma alegria muito grande contar com a presença de todos vocês. E querendo agradecer, vamos agradecer sim, como sempre, né, essa presença maravilhosa de vocês, também da Luzia Pereira, Paulo Cardoso, Gádio Medeiros, também aqui conosco, né, agradecendo e desejando a todos uma maravilhosa noite, uma linda noite de paz, de amor, que a canseira do dia, do trabalho do dia, né, dos trabalhadores fora de casa, das trabalhadoras do lar, que cansam, sim, né, todo o tempo, todo dia, toda hora, pensando no lar, naqueles que estão no lar, no que fazer de melhor para eles, e sendo sempre aquele apoio maravilhoso para a família. Deus abençoe sempre todos vocês, as donas do lar, né, e também os donos do lar, porque muitos ficam, né, e cuidam também, claro, para todos vocês que estão junto conosco. Então, queridos amigos, queremos deixar aqui um beijo muito grande para todos vocês, esse abraço, coração a coração, recebemos os seus, claro, né? E amanhã estaremos de volta, com a bênção de Deus, com as graças de nosso Pai, sempre, sempre agradecendo, né? Então,
Que a paz do Senhor esteja sempre convosco, esteja conosco. Uma linda noite, noite de paz, muita luz, muita paz no lar de todos vocês. Até amanhã, fiquem muito bem. Tchau.